Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, mais uma ação do nosso projeto interdisciplinar. E hoje, o nosso encontro presencial, nós trouxemos o professor Altino para falar um pouquinho daquilo que a gente vem debatendo há tanto tempo, né, dentro desse projeto, que é a questão da rotina. Então, tentar problematizar um pouco como que a gente transforma essa rotina, né, rotineira, em uma vida cotidiana. Então, o professor Altino vai se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele e vamos tentar problematizar esse aspecto que é tão importante na educação infantil. Então, muito bem, professora Gisele, boa tarde. A gente aqui na boa tarde, mas vamos passar isso À noite. da noite, né? Então, assim, muito bem, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com a professora Gisele. Então, assim, o convite da gente gravar essa conversa é no sentido de eu estar trazendo um pouquinho dos estudos que eu elaborei no meu doutorado e também no pós-doutorado com a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, que é uma das grandes expoentes, né, no Brasil, que estuda as rotinas na educação infantil, né? A professora Líquia, carinhosamente como eu chamo, ela é da Universidade, né, Federal do Rio Grande do Sul. E ela tem como os estudos de aprofundamento a sociologia da vida cotidiana, que é o professor José Machado Paz, da Universidade de Lisboa. Então eu não dou uma continuidade, mas eu elaboro, né, uma tese de doutoramento também nessa linha de estudar as rotinas como uma categoria da docência na educação infantil. Então torna-se importante dizer que a rotina é uma categoria, né, da docência, né, e ela precisa ser pensada, essa ação as ações que compõem as rotinas precisam ser pensadas, né, para poder a gente aí redirecionar o que é rotineiro, né? O porquê a gente critica o que é rotineiro, né, na educação infantil, né? E a gente vai para a sociologia da vida cotidiana, com José Machado Paz, trazendo o conceito de vida cotidiana aí, né? Por isso que a gente utiliza os fundamentos desse autor. No sentido daí a gente faz um trocadilho aí, e essa é uma questão que eu fiz na minha tese, né? Como transformar as rotinas rotineiras, né, em vida cotidiana. E aí buscando esses dois grandes autores, né, para a gente dialogar e problematizar essas rotinas, então, que compõem a docência na educação infantil. Mas a grande questão que fundamenta esse querer transformar as rotinas rotineiras em vida cotidiana, podemos dizer assim que uma das grandes marcas revolucionárias e também de criação da gente pensar esse contexto da educação infantil, né, não mais naquelas rotinas sequenciadas, naquelas rotinas engessadas, cristalizadas, né, é trazer aí a dar visibilidade, né, trazer as crianças, né, as ações, né, das crianças, né, como essa marca de pensar a docência. Então, naquele grande, um dos grandes, né, uma das grandes máximas, né, da tese é a docência não se faz sem as crianças. Então, nesse sentido, pensar um projeto de educação com marcas e faíscas, né, peculiares ao encontro das idades das crianças. E quando a gente fala as crianças da educação infantil, a gente tem que pensar, né? E aí a gente já vem trabalhando isso com vocês nos documentos, nos textos que a gente disponibilizou no Moodle, né? Da gente não vir por um viés de educação infantil que não seja, que não caia, né? Que não repita, né, o aulismo, né, um artefato, né, tão presente na escola, né, do ensino fundamental, do ensino médio, ou seja, né, nesse contexto escolar, né, a aula, né, não que a gente é contra a aula, não que a gente não acha interessante uma aula, olha eu aqui dando uma aula para vocês com a professora Gisele, a gente considera, a gente é apaixonados por dar aula, por isso que a gente é professor, mas que esse aulismo, esse artefato de dar aula presente na escola do ensino fundamental, desde o século, né, XIX, desde quando a escola foi inventada aqui no Brasil, a gente vem duvidando dela, vem problematizando, questionando, no sentido de, para a educação infantil, essa marca que a gente busca nas idades das crianças, a gente vai dizer que a aula não é possível se fazer, né? Não é possível se executar, se aplicar, né? Uma docência aulista para crianças tão pequenas. Tendo em vista que a educação infantil, então, tem bebês, tem crianças medianas, os bem pequenos, os de 2 a 4 anos, e tem as crianças maiorzinhas, que são as crianças da pré-escola, de 4 a 5 anos e 11 meses. Então,
A marca essencial é essa visibilidade às idades das crianças. E aí a gente toma, então, as crianças como fonte permanente e privilegiada dessa ação docente. E aí eu vou pensar o trocar a fralda, eu vou pensar o trocar as crianças, eu vou pensar a maneira que eu componho, né, os elementos do parque para essas crianças, eu vou pensar a acolhida dessas crianças, eu vou pensar na contação, né, de história, no momento que eu vou contar uma história, no momento que eu vou reunir as crianças para uma conversa, e aí a gente coloca que uma conversa com as crianças é sempre uma conversa, tendo em vista que a gente vai tomando, então, dando essa visibilidade para as crianças, a gente vai tomando-as como sujeitos, né? Sujeitos do processo educativo. E aí por isso que a docência não se faz sem as crianças, e essas rotinas passam a ser pensadas, né, na sua ação, no seu fazer, né? Então a gente vai trazendo aí essas questões, né? E aí a gente coloca esse olhar para a rotina rotineira no sentido então de repensar esse percurso de vida, né, neste cotidiano, lá no contexto da creche, da pré-escola, né, com outras lentes. Né? A gente vai dizer que a gente vai precisar mudar esses óculos, porque muda-se a concepção de criança, muda-se a concepção de infância, repensa-se esse projeto coletivo, de vida coletiva, de vida, né, vivida dentro de uma instituição com as crianças e com as adultas e os adultos que estão ali. Por isso que a gente vai retomando, então, essas lentes desse óculos, né, para também retomar esse projeto de vida. E aí as rotinas, enquanto uma categoria da docência, elas atravessam como uma fúria para poder ser pensada nesse projeto de educação, né? E aí a gente traz, vai ser bem rapidinho, porque é uma conversa breve, né? A gente tem aqui no máximo uns 20 minutos. A gente vai trazer os elementos essenciais, que é a observação e que a gente teve né, a apresentação da pedagogia do olhar, né? Esse olhar educado, esse olhar estudioso, esse olhar, né, que pensa, né? Então esse olhar lança-se para as observações. E a observação a ser documentada. Então a documentação da ação docente, ela contribui sobremaneira, né, para a gente produzir significados, dar um sentido e produzir significado desses sentidos, né, ao realizarmos a docência todos os dias com os bebês e com as crianças pequenas. Né? Então, eu penso, e aí o estudo, né, da minha própria tese, os estudos da professora Maria Carmen Silveira Barbosa, a própria sinalização da sociologia da vida cotidiana do Paz, né, vai sinalizando, então, vai colocando faíscas, né, vai dando marcas, né, para a gente pensar que o combustível na educação infantil para repensar e transformar essa vida cotidiana é olhar para as rotinas, não é olhar para a atividade, aquele momento da atividade pedagógica, que muitas vezes a professora passa a manhã inteira, e aí o meu estudo demonstrou isso, as professoras que eu estudei, né, ficavam uma manhã inteira, né, fixada por um momento de 20 minutos, que era o momento da atividade pedagógica. E o trocar as fraldas, o acolher, todos os momentos da alimentação, o momento do parque, passavam-se de maneira, né, igualzinha, todos os dias, sendo feito da mesma forma. E em muitos casos não eram considerados pedagógicos. Então a gente traz, né, essa rotina como categoria para ser pensada então como um ato pedagógico. Né? A rotina preenche a docência e ela é o que mais preenche, para além dessa atividade, essa hora, esse momento da atividade pedagógica, como é comumente chamado, né? E que já sofre muitas críticas em diversos estudos no Brasil. Né? Então, assim, esse sacode, né? Esse querer, né, olhar, né, revolucionário de criação, né, é para que a gente possa trazer então uma liderança pedagógica, a gente vai chamando isso ou consciência pedagógica, como Paulo Freire chamou, ou promover o interno, como os italianos chamam, a Ana Bondioli chama promover o interno. Né? Eu chamei a minha tese de liderança pedagógica, né? E aí essa liderança pedagógica ela vai sendo produzida, né, nesse viés da criação e da revolução para a transformação, então, dessas rotinas, né, em vida cotidiana. Né? Então, a gente vai estreitando laços, né, entre o que a gente pensa e o que a gente faz, que é o pensamento e a ação como eixo fundamental para transformar essas rotinas e vendo-as, considerando-as, né,
vida cotidiana, vida vivida dia após dia, né, lá no contexto, né, da creche, né. E aí então a gente vai, nesse sentido, trazendo outras possibilidades para que a gente possa problematizar os modelos canônicos de rotina. Aquela rotina rotineira, que se repete todos os dias, as crianças são recebidas, né? E é só receber, não precisa pensar em se receber as crianças. Depois elas vão para a higiene, depois a higiene vem o café. O café é só levar as crianças para o refeitório, é só levar. Não precisa pensar esse ritual do café. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, o ritual do café como uma linguagem da alimentação. E a alimentação passam a ser momentos importantes. Não que eu vou pensar todos os dias o café da manhã, mas na segunda eu posso pensar um café feito no parque, ao sol, se tiver um sol bonito, se tiver um bosque no lado da creche, vamos levar as crianças até o bosque, tomar um café com uma linda toalha. Eu posso no outro dia tomar um café contando uma história. Eu posso no outro dia pegar as mesas e as cadeiras do refeitório e colocar no corredor ou no parque e tomar café nesses espaços da creche, para além daquele espaço do refeitório. Então, não que eu vou fazer isso todos os dias, mas eu posso fazer um dia o café diferente, no outro dia o almoço diferente, no outro dia eu vou fazer uma conversa para além da roda. Não é aquela roda no tapete no canto da sala. Todos os dias a roda se dá ali depois do café. Então, assim, hoje a roda vai ser no parque, hoje a roda vai ser no corredor, hoje a roda vai ser deitada, hoje, né, amanhã a roda vai ser embaixo de uma árvore linda, ou na praça, se estiver próxima, se não oferece risco de levar as crianças, enfim. Então a gente vai pensando, o almoço, da mesma forma, o parque. O parque, que elementos que eu vou levar para o parque? O parque é um espaço e um tempo que precisa ser olhado, precisa ser considerado nessa ação do pensamento, né, do que é pedagógico, do que pode se tornar pedagógico pelas minhas intencionalidades. Às vezes, um tecido que eu leve e que coloque no escorregador, para que eles escorreguem por baixo do tecido, faz um diferencial incrível para as crianças naquele parque, que quase sempre é atravessado pelos mesmos brinquedos. É quase sempre igual, se mostra igual. Então, quando eu trago esses elementos que compõem as rotinas, e por isso que as rotinas é no plural, né, a gente vai pensando as interações, que é o eixo fundamental. Então, que interações se dão nesses momentos das rotinas? E o ponto é pensar as interações, né? As interações entre as crianças, das crianças com os adultos e também as interações entre os próprios adultos. Porque além da gente afirmar numa máxima que a docência não se faz sem as crianças, a gente também afirma que a docência na creche é coletiva. A creche vive um universo coletivo. É impossível eu ter as minhas crianças, ficar com as minhas crianças na minha sala ou no parque ou em outro espaço da creche e dizer que o meu grupo de crianças são esses, né? Então, as crianças, né, elas precisam ser vistas como um grande grupo, um grande coletivo. E os professores atuarem por meio das interações mutuamente, em forma de colaboração. Aí sim consegue se transformar. O refeitório, por exemplo, se transformar num grande projeto de educação e um grande projeto de intencionalidades pedagógicas. Só que aí eu vou ter que organizar esse projeto. E isso está nas mãos dos professores, né? Está na mão das professoras a organização desse projeto. E eu estou falando só do refeitório, mas tem o projeto de contação de história, o projeto do parque, enfim. Então, essas ações cotidianas que atravessam as rotinas, sendo vista então como ato pedagógico, né? Eu acho que é isso, né? E a gente reuniu aqui então algumas defesas, e aí os próprios estudos nossos vêm produzindo isso, e aí a gente se conecta, né, está ligado a uma concepção de pedagogia da educação infantil, que desdobra de uma pedagogia da infância, que tem como perspectiva, então, a infância e não a escolarização. Isso é bom deixar bem marcado, né? Então, o miolo da pedagogia da educação infantil é essa visibilidade das crianças. E morder esse miolo passa a ser fundamental para nós, né, profissionais da educação infantil, né, que é ver as crianças como sujeitos permanentes e privilegiados da ação docente, né. E aí a gente vai marcando então essas rotinas, né, enquanto nossa luta de transformá-las em vida cotidiana. E ali eu trouxe 4, né, possibilidades de problematização das rotinas.
As práticas ritualísticas, então essas práticas que o café tem que ser no refeitório e ser às 8 da manhã e tem até 8h15, 8h20 para tomar o café. A gente começa a questionar esse ritual, né? Por que tem que ser nesse horário? Por que tem que ser no mesmo local? Por que não reinventar, né? Reinventar essa forma de tomar o café. Assim como a alimentação, o almoço também. Assim como a contação de história também. Assim como as conversas, né? Por que tem que ser em roda, sempre com perna de índio ou perna de borboleta, como é chamado, né, em todo o estado aqui? Por que não pode ser deitado? Por que não pode ser desenhando? Por que não pode ser pintando? Por que não pode ser modelando, né, uma escultura e conversando ao mesmo tempo? Né? Então, enfim, essas práticas ritualísticas a gente vai questionando. Práticas inflexíveis, meramente escolarizantes e fixadas aos moldes domésticos. Então são as quatro, assim, os eixos, né, que eu trouxe ali, que mais faz com que a gente problematize essas rotinas rotineiras, né, que muitas vezes são rotineiras porque estão fixadas, né, a essas práticas, né, essa forma, né, de ver a docência na educação infantil. Então aí eu trago um conceito, né? E aí eu vou trabalhar também bem rapidinho, assim, porque não temos muito tempo, né? É o conceito de rotinas heterogêneas. Então o conceito de rotina heterogêneas está ligado a esse fazer fazendo a docência que rompe, né? Com esse fazer tudo igualzinho dia após dia. Né? Então assim, de que forma a gente pode trazer o exercício da docência de forma extraordinária para bebês e crianças pequenas, né? O extraordinário que é o que vai mudar, o que vai transformar, né, essa rotina e fazer de forma diferente. De que forma a gente pode se diferenciando, né? E isso custa muito caro, né, para a gente, né? Porque o que a gente mais escuta, seja nos estágios, seja como professor também de creche, que a gente também atua, ou seja na formação continuada das professoras, é impossível mudar. Não dá para mudar, porque a gestão não deixa, auxiliar de sala não deixa, o horário é fechado, temos muita coisa a dar conta, essa frase, né? Temos que dar conta, né? E aí eu questiono, e aí eu levo, né, de ponta cabeça, eu viro de ponta cabeça essas frases prontas, de grandes efeitos, e que realmente nos amarram e que nos prende, e muitas vezes não nos deixa transformar, não nos deixa modificar, né? E aí eu pergunto, mas professora, você não fica lá das 8 da manhã às 5 da tarde? Então, tem todo esse percurso, né, de vida, né? É bastante tempo, né? São 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, então nós temos todo esse percurso de vida para dar conta, né, e para poder exercer essa docência. E por que então não mudar? Por que não trazer o extraordinário, né? Então a gente vai trazendo algumas questões agora para ir fechando a nossa conversa, né? Nessa ideia então de rotinas, né, e transformando-as em vida cotidiana. E aí eu traço ali alguns aspectos, né, um panorama assim, né, como se a gente estivesse vendo, né, a vida acontecer de cima, né, de uma forma mais próxima ao mesmo tempo, né. Eu coloco ali a chegada, sentar no tapete, que é feito de gestos, palavras, acolhida, despedida, o café, o almoço, a alimentação, frutas para descascar, cortar, servir, colocar os sapatos, trocar fraldas, limpar narizes, dar banho, contar a história, dramatizar, brincar, dormir, descansar, parar, trazer objetos, compartilhar a vida, organizar espaços, tempos, materialidades, trazer propostas, ouvir as propostas das crianças, né? Então, muitas são as relações, muitas são a diversidade de relações e de interações que acontecem nesse cotidiano junto a bebês e crianças tão pequenas, né? Então, assim, contrariando essa adesão cega ao hábito, ao rotineiro, aos rituais, né? A gente traz, então, a delicadeza, a empatia, a sutileza e a atenção aos detalhes, né? Aquilo que se faz, né, que se pode fazer de forma diferente, que eu venho chamando de minúcias da docência, que são os pormenores, né? Desde trocar a fralda até alimentar, comer uma mamão, limpar o nariz, né, de uma criança, né? Então são essas miudezas, essas minúcias, né, que a gente traz
para lançar esse olhar sensível, esse olhar educado, estudioso, né, para mudar alguns gestos, né, que muitas vezes são carregados de vícios, e aí onde faz com que a gente não consiga romper com a rotina rotineira. A gente não consegue, né, se desfazer, né, ou fazer de outro jeito essa rotina, e acaba fazendo de maneira igualzinha, dia após dia. Então a gente vai deixar esses slides para vocês. Foi uma conversa muito breve, né? A gente pode também, né, professora, disponibilizar de repente a tese, é um documento grande, mas para leitura de vocês, nós temos aí, né, a tese da professora Maria Carmen, de 2001, e a tese da professora Altina, de 2012, que discute as rotinas, nessa ideia de transformá-las em vida cotidiana e que se aprofunda nos estudos do José Machado Paz, né? De repente a gente deixa como referência para vocês e se coloca também à disposição. Nós vamos ter o colóquio, nós vamos ter aí muitas novidades, né? E essa conversa continua lá também, com outros profissionais, com outros estudiosos da área da educação infantil. E a gente está bem feliz podendo falar da educação infantil, trazendo essa especificidade, né, para o curso de pedagogia do SEAD. Né? Então, assim, é um grande feito para nós e uma grande realização. Então, para mostrar para vocês como é possível fazer essa integração entre o cuidar e educar, com liderança pedagógica, que nós trouxemos o professor Altino, então, para compartilhar um pouquinho da sua própria vivência. Então, esperamos que vocês aí no Polo, agora, no momento que vocês tiverem a sua atividade, que vocês também coloquem em prática esse olhar sensível e investigador e proponham outras possibilidades, né, desse fazer pedagógico, né, mediado pelas interações e brincadeiras. Uma boa noite a todos, um bom encontro. Sei. E até.